Judas Iscariotes, um nome que ecoa a traição, escuridão e o mais profundo dos abismos humanos. Mas e se a história que conhecemos fosse apenas a superfície de um mar de tormento e decisões desesperadas? Prepare-se para mergulhar no último dia de Judas, um dia que redefiniria o curso da história e a própria compreensão da redenção. A noite da traição mal havia terminado, mas para Judas parecia se estender por uma eternidade. Aquele beijo, o sinal fatal, agora queimava em seus lábios como uma marca indelével. Enquanto o mundo despertava para um novo dia, Judas já estava afundado em um pesadelo do qual não havia fuga. Se você está pronto para desvendar os mistérios por trás de uma das figuras mais enigmáticas da história, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O sol nascia sobre Jerusalém, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Mas para Judas não havia beleza, apenas a fria e dura luz da realidade que se impunha. Jesus havia sido preso e a máquina da justiça romana e judaica já estava em movimento, implacável e irreversível. Ele sabia em seu íntimo que havia cruzado uma linha. Em suas mãos, as 30 moedas de prata, o preço da traição. O que antes poderia ter parecido um acordo, uma barganha, agora era apenas um peso insuportável, um veneno que corrompia sua alma a cada toque. O brilho da prata era ofuscado pela escuridão de sua consciência. Com o coração em frangalhos e a mente em turbilhão, Judas correu de volta aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. Ele não queria mais as moedas. Queria desfazer o que havia feito, anular a traição, libertar o inocente. Sua voz, antes talvez cheia de convicção, agora era um lamento desesperado. A resposta dos líderes religiosos foi fria e impiedosa. Que nos importa? Isso é contigo. Eles haviam obtido o que queriam. O destino de Jesus já não era problema deles, e o remorso de Judas era irrelevante. Aquelas palavras selaram não apenas o destino de Cristo, mas também a condenação de Judas. Foi então que a ficha caiu com força brutal. Jesus estava condenado. Não havia mais volta. O homem que ele havia seguido, ensinado e por fim traído, seria levado à morte. O peso do seu ato não era mais uma possibilidade, mas uma certeza esmagadora. Por dentro, uma tempestade perfeita se formava. Remorso, culpa, desespero e uma sensação avassaladora de condenação. Cada respiração era um fardo, cada batida do coração, um eco da traição. Não era apenas a vida de Jesus que estava em jogo, mas a própria alma de Judas. Com um grito sufocado de angústia, Judas atirou as 30 moedas de prata no templo. O som metálico ecoou pelas paredes sagradas, um testemunho mudo de sua rejeição ao preço da traição. Ele não queria mais nada que viesse daquele ato. Os sacerdotes, pragmáticos e calculistas, pegaram as moedas. Não podiam colocá-las no tesouro do templo, pois eram preço de sangue. Então, decidiram comprar com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Um lugar para os marginalizados, comprado com o dinheiro do maior ato de marginalização da história. Judas, sozinho, fugiu da cidade. Cada passo era uma corrida contra seus próprios demônios, mas não havia para onde ir. O peso de suas ações era uma sombra que o seguia, mais real e presente do que qualquer pessoa. A paisagem ao seu redor, antes familiar, agora parecia hostil e indiferente. Ele chegou a um lugar isolado, talvez um vale rochoso, um ponto onde a natureza selvagem espelhava o caos em sua alma. Não havia testemunhas, apenas o vento e o silêncio. Era o fim da linha para Judas Iscariotes, o homem que traiu seu mestre e não pôde viver com as consequências. E ali, na solidão esmagadora, Judas tomou sua terrível decisão final. Ele se enforcou.
Um fim trágico para uma vida que em algum momento havia sido cheia de propósito ao lado de Jesus. O silêncio que se seguiu foi um grito mudo de desespero e o fim de uma jornada conturbada. O corpo de Judas foi encontrado e a notícia se espalhou, solidificando sua imagem como o traidor supremo. O campo comprado com o dinheiro de sangue foi nomeado Aceldama, o campo de sangue, um monumento à sua queda e ao preço da traição. Mas aqui reside a perspectiva surpreendente. Judas foi apenas um vilão unidimensional, ou um homem complexo, talvez até uma ferramenta inconsciente de um plano maior. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter agido para forçar Jesus a revelar seu poder divino, a se tornar o Messias político que muitos esperavam. Afinal, as Escrituras previam que o Messias seria traído por um amigo. Teria Judas, em sua falha compreensão ou em um desespero equivocado, se visto como o instrumento necessário para cumprir essa profecia. Sua escolha, por mais hedionda, pode ter sido, em sua mente distorcida, um caminho para a glória de Jesus. O que diferencia Judas de Pedro, que também negou Jesus? Ambos falharam, mas Pedro se arrependeu e foi perdoado. Judas, em vez disso, sucumbiu ao desespero. A diferença não estava na queda, mas na resposta à queda. Arrependimento versus remorso que leva à autodestruição. A história de Judas Iscariotes é um lembrete sombrio da fragilidade humana, da complexidade das motivações e do poder esmagador do desespero. Ele não é apenas um vilão, mas um espelho para as escolhas que fazemos e as consequências que carregamos. Seja qual for a sua interpretação, o último dia de Judas Iscariotes permanece como um dos episódios mais dramáticos e enigmáticos da história. Um dia de tormento, arrependimento e uma escolha final que selou seu destino e solidificou sua lenda. E você, qual é a sua perspectiva sobre Judas Iscariotes? Você o vê como um traidor puro, uma vítima das circunstâncias ou um peão em um plano maior? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa discussão fascinante. Não se esqueça de se inscrever para mais análises profundas como esta. Até a próxima.